Nós vamos ter uma conversa com os deputados Renato Freitas, do PT, e Tito Barrichello, do União Brasil, sobre representações feitas no Conselho de Ética da Assembleia Legislativa contra o deputado Renato Freitas. Só para lembrar aqui aos ouvintes e espectadores da live, recentemente o deputado Renato Freitas usou a tribuna da casa e fez algumas afirmações sobre policiais militares. Então, o deputado Renato Freitas, já começa com o senhor, para o senhor explicar o que eram aquelas afirmações. O senhor mandou uma nota depois dizendo que falou de um caso específico, que não estava generalizando. Outros deputados entenderam como generalizações. Afinal, o que o senhor quis passar com aquela fala que fez na tribuna da Assembleia? Boa tarde. Boa tarde. Em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade de falar e expressar a nossa concepção política e a nossa crítica em relação à instituição Polícia Militar, aqui no Paraná, mas também no Brasil. E vale contextualizar, porque recentemente vimos, ontem, inclusive em Goiás, um homem negro ajoelhado sendo chibatado por um policial armado. E isso é de conhecimento de todos, saiu nos meios de comunicação. Outro caso, faz uma semana aproximadamente, no Espírito Santo, um jovem de 17 anos foi friamente algemado, rendido e executado de forma vil e covarde. No ano passado, nós tivemos alguns casos também emblemáticos aqui no Paraná. Primeiro, aquele caso assustador de um policial militar que já trabalhava há 12 anos na Polícia Militar, que matou seus 3 filhos, matou sua esposa, seu irmão e outras 2 pessoas. Ele trabalhava 12 anos na Polícia Militar e nunca foi diagnosticado, e ele nunca foi afastado por conta de nenhum tipo de problema, algum tipo de transtorno mental que obviamente ele deveria ter. Outro caso foi recente, agora ali no Rebouças, né? O policial militar fez de refém a sua ex-esposa, né? Num crime de feminicídio, e acabou executando-a também. Outro caso, ali em Campo Magro, ano passado, um policial militar discutiu com um próprio amigo de farda e executou esse rapaz, esse outro policial, dentro da viatura. O que eu quero dizer é que há um problema estrutural que é decorrente, inclusive, do processo de treinamento da Polícia Militar. Em 2019, delegado Tito Barrichello, você sabia que o número de suicídios da Polícia Militar ultrapassou o número de assassinados? Os policiais militares se mataram muito mais do que foram mortos em ações policiais. No ano de 2020, esse número aumentou e fez com que a Polícia do Paraná fosse a polícia que tivesse a maior taxa de suicídios do Brasil, incluindo todos os estados. Isso é um número muito gritante. E o que eu falei por ocasião da sessão plenária na Assembleia Legislativa do Paraná foram os dados apresentados pelo GAECO, que é composto inclusive pela própria polícia, né? E o GAECO nos disse que das 488 mortes que teve no Paraná no ano de 2022, 483 foi da Polícia Militar. E essas 483 mortes foram seletivas, não foram aleatórias e portanto, nesse sentido, democráticas. Não, teve um direcionamento de raça e classe. Pense que a população negra paranaense é composta de aproximadamente 32%, diz o IBGE. Já os dados que o GAECO nos trouxe é de que 59% dessas mortes foram de pessoas pretas e pardas, que constitui o grupo dos negros, né, segundo o IBGE e a forma de classificação brasileira adotada no Brasil. Isso nos demonstra que há um tipo de seletividade que nós devemos denunciar. E o caso em específico que eu levei lá foi o caso do Alto da Glória, que esse representa bem não só a polícia, mas também foi uma crítica à sociedade, porque os policiais que executaram os rapazes, isso ficou cabalmente, sobejamente comprovado nos autos, foram inocentados no tribunal do júri. E pior, homenageados na Assembleia Legislativa do Paraná.
Deputado, essa é a justificativa do deputado Renato Freitas do PT em relação à fala dele no plenário da Assembleia Legislativa no dia 7 de março, portanto na terça-feira dessa semana, e que de alguma maneira gerou, claro, um certo incômodo em outros parceiros, em outros colegas dele na Assembleia Legislativa, entre eles o delegado Tito Barrichello, que está aqui com a gente no estúdio também, e o delegado entrou com uma representação pedindo a instalação do Conselho de Ética, deputado. Perfeito. O que te incomodou na uma fala? Boa tarde a todos, cumprimento a Jovem Pan, cumprimento a RIC, cumprimento o deputado estadual Renato Freitas, cumprimento minha linda e bela esposa, a delegada Tatiana, que nos acompanha hoje. Então, primeiramente eu quero deixar muito claro que eu sou, como democrata, um defensor da liberdade de opinião. Eu acho que todos nós podemos nos expressar e devemos nos expressar, é por isso que nós estamos aqui. Até porque um deputado, ele tem a imunidade material e formal. Material em relação a palavras e votos no exercício da sua atividade. Eu sou extremamente favorável ao direito de se manifestar. Obviamente, aqueles que maculam a imagem de alguém têm que responder por isso, ou por calúnia, ou por injúria, ou por difamação, né? De acordo com o dano causado a outra pessoa. Mas eu sou um defensor da liberdade de opinião, até como democrata, até como liberal, diversamente do Partido dos Trabalhadores, que querem, inclusive, regular a mídia, né? Querem regular a imprensa, querem regular as redes sociais, né? E querem fazer o quê? Uma censura prévia, o que é inadmissível. Então, primeiramente, eu quero mencionar que eu sou totalmente favorável à liberdade de opinião. Só que essa liberdade de opinião em uma sociedade democrática, ela tem limites. Nós podemos nos manifestar, sim, um parlamentar pode se manifestar, pode e deve. No entanto, eu compreendi que aquilo que foi proferido pelo deputado Renato Freitas foi muito além da sua atividade parlamentar representativa, pela qual eu respeito muito, porque faz parte da democracia. Veja bem, ele generalizou, informando que os policiais militares, até eu anotei aqui, né, são serviçais do mal e assassinos. Trabalhou em relação à seletividade. Para você que está nos assistindo agora, o que é seletividade? Seletividade é quando você escolhe a vítima, ou escolhe uma raça, escolhe uma etnia, ou você escolhe um grupo de pessoas, ou seja, você mata de forma a agir como um órgão de execução. E essa ideia que foi perpassada pelo deputado Renato Freitas, além de informações inverídicas, enganando a sociedade. Eu cito um exemplo aqui. Ele mencionou a vítima Claudinei, que morreu teoricamente torturada pela polícia militar. Eu, na hora, obviamente, eu não tenho como acompanhar todos os fatos, e eu nem esperava que ele usasse a palavra daquela maneira. Disse então que morreu, ela estava com uma pequena quantidade de drogas, que os policiais entraram na casa, né, e torturaram a pessoa, que ela morreu. Ora, eu tive acesso ao boletim de ocorrência. Vamos lá, vamos pegar os dados aqui, né, em relação à questão desta vítima. A pequena quantidade de drogas, e vou abrir entre aspas e vou repetir de novo, pequena quantidade de drogas. De novo, pequena quantidade de drogas. São 2,80 kg de cocaína. Cada quilo de cocaína corresponde a 1.000 gramas. Cada 1.000 gramas são 1.000 papelotes de cocaína. Em qualquer país sério do mundo, as penas são gravíssimas para uma quantidade dessa de cocaína. Até alguns países do mundo prevêem a pena de morte. Ou seja, a informação não era verídica, né? E pior, os policiais militares, que são pais de família, trabalhadores, que ganham muito aquém do que deveriam, e eu aceito isso porque eles são heróis, né? Ainda estavam cumprindo um mandado de prisão. Aquela pessoa que morreu, e não estou dizendo que ela deveria ou não deveria morrer, só estou ratificando a questão da conduta dos policiais. Aquela pessoa que morreu tinha um mandado de prisão por tráfico de drogas. Então, informação, uma pequena quantidade de drogas e ocorreu uma execução. Ora, os policiais militares estavam trabalhando. Encontraram 2 quilos de cocaína, 20 gramas de crack, 25 comprimidos de êxtase. Havia uma balança de precisão e um mandado de prisão expedido, era foragido por tráfico de drogas. Os policiais trabalharam, poderiam não ter ido. Os policiais poderiam não ter ido no local. Investigaram, foram até o local, estavam de campana, cumpriram sua função e estão sendo chamados de criminosos. São pais de família, são policiais militares que dão sua vida
Eu não tenho pena na vítima. A vítima morreu porque reagiu, tá lá no boletim de ocorrência. E o laudo vai ser feito pelo Instituto Médico Legal mostrando a causa-morte de acordo com a lei. Agora, acusar de homicidas, de executores, esses policiais militares, se acusarem o delegado Tito não se preocupa. Eu tenho condições de pagar um advogado, de ir na corregedoria, não há problema nenhum. Mas colocar um policial militar que está na rua trabalhando, arriscando a vida numa corregedoria, isso é uma falta de respeito, senhor Renato Freitas, para com a nossa polícia militar. Deputado. Olha, senhor Tito Barrichello, diz a nossa Constituição que todo o poder pertence ao povo. Perfeito. Que o exerce direta ou indiretamente por meio de seus representantes. Quando o povo elege um representante, eu, você, por exemplo, a nível federal, no Congresso, esse representante faz o quê? Ele legisla. Ele faz leis. Essas leis são expressão do poder do povo, da soberania popular. Quando o legislador diz tráfico, na lei 11.343 de 2006, em seu artigo 33, ele diz portar, adquirir, etc., e uma série de verbos que constituem o crime de tráfico de drogas. E daí ao final, ele diz, o legislador, pena 5 anos a 15, 10, enfim, dependendo da circunstância. O que o legislador quer dizer? Ele está dando uma ordem àquele que cumpre, ou seja, a polícia militar, que não é soberana e que não é representação do povo. A representação do povo são aqueles que recebem o voto do povo, para que a polícia militar, ou qualquer outra das polícias, execute a prisão em flagrante e prenda aquele que assim infringir a lei. É isso que nós esperamos. É o Estado democrático de direito. Mas quando, como aconteceu aqui no Claudinei Teles Júnior, quando a polícia entra, fica mais de 1 hora dentro da casa do cidadão, coloca sacolas, asfixia, tortura, querendo, a partir daí, instituir um método alternativo de investigação, que é a tortura. Um método paralelo e criminoso de investigação, que é a tortura. Porque se achou 2 quilos, queria achar 20. Quando achar 20, talvez queira achar mais. E eu falei pequena quantidade de drogas, sabe por quê? Porque 2 quilos, perto dos verdadeiros traficantes, que sabemos quem são, os donos de heliportos, os donos de empresas multinacionais de importação e exportação aqui em Paranaguá, em Santos, em tantos outros portos, ninguém vai na fonte. O Aécio está onde? Ninguém me responde. E essa pergunta eu faço aqui a você e a todas as pessoas. Por que o trabalho do legislador federal, que é a expressão do povo, é descartado, é jogado no lixo, já que é dado, pelas próprias palavras do senhor, o direito de investigar, de julgar e de sumariamente executar com pena capital? E isso eu não admito. Isso em primeiro lugar, em relação ao Claudinei Teles Júnior, morto no Xaxim há 4 dias atrás, e a família dele, a mãe dele em luto veio me procurar, o irmão dele em luto veio me procurar. E o segundo ponto, generalização. Isso não é verdade. A generalização não é verdade. O senhor sabe que não é verdade. O vídeo está na íntegra no canal da Assembleia Legislativa do Paraná. Se as pessoas forem lá, verão a frase que eu disse. E eu disse isso. E os policiais que se preocupam com a vida? Há esses policiais? E eu mesmo respondo. Há, sim. Há também, eu digo, os policiais que se preocupam com a vida. Mas esses têm espaço para questionar, para denunciar e, se possível, transformar a instituição? Perfeito. É a pergunta que eu deixei aberta. Perfeito. Então eu não generalizei. Perfeito. Por favor, deputado. Respondendo ao seu questionamento, eu sempre digo, tenho uma admiração, né, pelo Renato Freitas, é mestre, formado em Direito pela Universidade Federal, com bastante cultura. Mas a cultura dele é uma cultura que advém dos livros. É uma cultura que, no meu compreender, não consegue ir ao encontro da realidade. Ele está no mundo do dever ser e não no mundo do ser. Vamos lá.
Então, primeiramente, em relação à questão, compete à União, todo mundo sabemos, artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal, legislar sobre o direito penal. E é esse direito penal, é esse Código Penal, Decreto-Lei 2.848, que vige e que regra as nossas condutas na sociedade. Obviamente, quando existe uma conduta típica prevista em lei, existe um crime, existe uma consequência. E essa consequência que o doutor, que o deputado Renato Freitas está dizendo que tem que ocorrer e não a pena de morte, que não existe lá, por exemplo, no homicídio, né, ao final, pena de morte, tem a pena de 6 a 20 anos, homicídio simples, ou 12 a 30, homicídio qualificado. Eu concordo com o senhor em gênero, número e grau, ou seja, aqueles que praticam conduta ilícita, se provado isso, senhor Renato Freitas, tem que ser preso. Lugar de bandido é na cadeia. Mas o que o senhor está dizendo, que esses policiais militares utilizaram sacola para torturar a vítima, é mais uma inverdade trazida pelo senhor. É mais uma falácia, porque não é isso que consta das investigações até esse momento. Eu não vou trazer isso para vocês, porque eu só sei a respeito do que eu conversei com policiais. Mas o que consta? Mas que não, no boletim de ocorrência? Desculpe. O boletim não consta tortura. Ele morreu do quê? Ele começou a passar mal. Espontaneamente. Sim, os policiais já notaram que ele estava drogado, estava com características físicas de alguém que estava alterado. Ele é traficante de drogas com mandado de prisão expedido pelo Poder Judiciário e estava com uma grande quantidade de drogas. Inquestionável. Os policiais militares que trabalham no Paraná, foram até o local, encontraram ele, né? E quando ocorreu o mandado de prisão, ele começou a passar mal. Eu digo como delegado, e o senhor, obviamente, nunca prendeu ninguém. Eu, como prendo pessoas cotidianamente, e muitas pessoas, e digo a você que está me assistindo, passam mal. Tem mulheres que têm ataque, tem homens que se atiram no chão. É muito comum uma reação contra a polícia. No caso, essa pessoa passou mal e o Instituto Médico Legal vai indicar a causa. Se porventura, seu Renato Freitas, esses policiais efetivamente tiverem praticado tortura, eles têm que ser punidos. Agora, se não praticaram tortura e estão trabalhando, merecem ser homenageados. Agora, eles não podem ter uma presunção de culpa anteriormente a uma investigação e a própria manifestação do Poder Judiciário. Eu digo a vocês, a nossa polícia militar aqui do Paraná é um exemplo. E sabe por que é um exemplo? Porque eu fui delegado em Minas Gerais, eu tenho colegas delegados em quase todos os estados da federação. A nossa polícia militar, a nossa polícia civil, e para você que está nos assistindo, eu vou dar uma explicação básica antes disso. A polícia é dividida em polícia ostensiva e a polícia investigativa, que é a polícia judiciária. Uma é a polícia do antes e outra é a polícia do depois. O que acontece na praxis? O que acontece na prática? O policial, ele é concursado, ele tem o mesmo retorno pecuniário trabalhando ou não trabalhando. Existem polícias que trabalham e existem polícias que não trabalham. O trabalho da investigação do delegado ocorre muitas vezes, principalmente em outros estados da federação, que o delegado prefere não investigar, por exemplo, certos crimes praticados por organizações criminosas, porque tem medo. É muito comum em perseguições policiais militares tirarem o pé do acelerador, porque é muito mais fácil deixar o criminoso fugir. Não é difícil deixar fugir, é só fazer uma curva com menor velocidade e o criminoso já foge, do que enfrentar o criminoso. Aqui, os nossos grupos, Rony, Rotan, BOP, são treinados. Se existe uma perseguição, eles vão atrás. Então, por serem exemplares, por ser a melhor polícia do Brasil, nós temos um número mais alto de mortes em confronto. Mas por que tem um número mais alto de mortes em confronto? Porque eles trabalham mais, porque são dedicados. Todos os nossos policiais, principalmente esses grupos de elite, vão ao encontro. Agora nós estamos aqui sentados, como eu disse, tomando água mineral, com ar-condicionado, né? De uma forma muito tranquila, o senhor de paletó, eu de paletó também. A polícia militar está na rua agora. Se tiver um roubo, e vai haver roubo em Curitiba, se tiver um roubo, eles vão sair atrás desses criminosos.